Meu nome é Léo Garcia, sou roteirista e produtor e sou diretor-geral do Frapa, né? Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Somos o primeiro e hoje em dia o maior festival de roteiro da América Latina. A gente já realizou 8 edições do festival, né? A primeira foi em 2013. Esse ano de 2021 vamos fazer a nossa 9ª edição. E no início muita gente perguntava, mas o que é um festival de roteiro, afinal? Só que a gente conseguiu se estabelecer tanto no mercado que hoje em dia já é muito conhecido e o pessoal já assimilou bem como é que funciona, mas vamos falar para vocês que ainda não sabem, né? O que é o Frapa, né? Ele configura diversas atividades, como... eu estou falando sempre, obviamente, do Frapa pré-pandemia, né, gente? Frapa que é presencial, que as pessoas vinham para Porto Alegre aqui e éramos felizes. Então, a gente contava com uma série de atividades, tais como mesas de debate, workshop, masterclass. Eram 4 dias de intensa programação. A gente tinha o nosso concurso de roteiro, que as pessoas inscrevem antes. A gente vai falar um pouco com mais detalhes disso na sequência, né, Memes? Concurso de roteiro, pitchings dos finalistas desse concurso, pitchings abertos para todo mundo do festival poder assistir, com uma banca comentando. Temos rodada de negócio, que é um dos diferenciais do Frapa, porque, diferente de outros eventos de mercado, é o roteirista com os players, né, com as produtoras, com os canais, com o streaming, com as distribuidoras. E também tínhamos a nossa mostra de curtas, né, com prêmios sempre voltados para o roteirista. Eu acho que é importante dizer também por que a gente sentiu a necessidade de criar o festival, né? Importante. Porque o Léo é roteirista, eu sou produtora, mas eu também tenho o ímpeto de criar também alguns projetos e de escrever alguns projetos. E a gente sentia a necessidade da valorização do roteirista, porque a gente via que muitas vezes a gente tinha muito edital no Brasil para produção de longa, para produção de série, e acabava que muitas vezes, né, e o Léo tá aí, que é roteirista, não pode mentir, que muitas vezes esse trabalho prévio de preparação do roteiro para entrar no edital era uma parte que era feita de graça, na aposta, né? O roteirista escrevia o roteiro para determinada produtora botar no edital e ele ia receber só se a produtora tivesse ganhado o edital posteriormente. Então a gente sempre valorizou muito, né, a questão da importância do desenvolvimento do projeto, né? E do desenvolvimento do projeto ser uma parte paga do projeto. E dentro disso também a necessidade de profissionalização, né, e de formalização da profissão do roteirista, né, porque sempre era, sou roteirista, mas eu também sou diretora, sou roteirista, mas também sou publicitário, trabalho numa agência, ou sou roteirista e também sou produtora. Então, assim, o que a gente defendia era a coisa do roteirista, para se dizer roteirista, se ver como roteirista e só escrever roteiro. Conseguir sobreviver só de roteiro, né, que ainda é muito difícil, né, cada vez o mercado vem melhorando e acho que o Frapa teve um papel importante nisso, né, de valorização do profissional, mas além de tudo isso que tu falou, né, mas também até a questão de reconhecimento profissional, né, quantos festivais eu escrevia filmes e eu era um coitado no canto, ninguém ia me entrevistar, sabe, faltava até convite pro roteirista às vezes. Claro que às vezes a gente brinca que o roteirista tem um pouco essa síndrome de reclamar e tal, a gente brinca com isso também, né, de às vezes... Muitas vezes é uma profissão mais solitária, quando é sozinho, quando não é uma série, quando não é uma sala de roteiro. Mas uma coisa interessante é que o festival, que ele nasce com esse propósito de valorização do roteirista, mas hoje em dia a gente percebeu que ao longo dos anos ele se tornou um festival de roteiro mesmo, como o seu nome diz. Então é uma valorizar o roteiro. Não quer dizer que o festival é só para vir roteirista, muito pelo contrário, a gente tem uma penca de produtor e outros profissionais, diretor, e a gente fala de diversos aspectos. A gente sabe que em audiovisual não se faz, sabe? O roteiro é o início de tudo, claro,
mas é uma peça que tem que ser entendida por toda a equipe. Quanto melhor for entendida por todo mundo e dialogada de uma maneira, não ficar aquelas picuinhas de, sabe, o roteirista tá brigado com o diretor, tá brigado com o produtor, isso não vai, no final vai prejudicar todo mundo, né? vai gerar filmes ruins, séries ruins, enfim. O que acontece é que a gente reúne esses braços, assim, digamos, que é a formação de roteirista, que é capacitação, né, como um todo, mas também daí tem concurso, os concursos de roteiro, e a gente também agora, nos últimos 2 anos, esse ano é o 3º ano que a gente vai fazer o Frapa Lab, que os finalistas do concurso vão para um laboratório com tutores que são pessoas com carreira consolidada no mercado, bons roteiristas, ficam em cima dos roteiros dos finalistas para ainda acrescentar e melhorar esses roteiros e tentar dar condições desses roteiros serem direcionados para a produção da melhor forma possível. E principalmente também com networking, é muito importante isso. O Frapa é um encontro. A gente tem inúmeros casos de roteiristas que se conheceram no festival, seja nas atividades principais ou nas atividades noturnas. A gente sempre valoriza muito. O bom de fazer um festival que tu pode fazer do jeito que tu quer, do jeito que tu gosta do festival. A gente sempre acha que as festas são tão importantes quanto o próprio festival, a questão de conhecer gente, momento mais descontraído e tal. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas que se conheceram no Frapa e foram trabalhar juntos depois, criaram projetos que, sabe, que a partir dali movimentou todo o mercado, porque começou duas pessoas se conhecem, escrevem juntos um projeto, ganham um edital, cara, quantos profissionais vai movimentar, vão receber, então, sabe, isso é uma das milhares de histórias que a gente tem, sem falar da rodagem de negócio. É claro que isso aí, a rodagem de negócio é específica para isso, né? Porque em outros mercados que tem, assim, no Brasil, é muito focado na produtora, tá apresentando projetos para players, ou para produtores maiores, ou para canais, ou para plataformas, enfim. E a gente sente o roteirista um pouco isolado nisso, porque muitas vezes o roteirista tem um produto, né, que é um roteiro, só que não tem acesso a um player para mostrar. E às vezes esse roteirista precisa de uma produtora também para botar num edital e tal. Esse roteirista não tem uma produtora. Claro que a gente tem uma pejotização, assim, que eu chamo no Brasil, de todo mundo ser PJ, todo mundo ter a sua produtora, nem que seja no papel. Só que muitas vezes o roteirista não tem de sair escrevendo em edital, ou não tem até o conhecimento, e não precisa ter, entendeu? Interesse, assim, às vezes, também não, né? O tempo, enfim. Né? E daí, uma das coisas que a rodada faz, né, é levar esses roteiristas não só para players gigantes, e a gente tem players gigantes, assim, dos quais a gente se orgulha muito, né, de plataformas e canais e tal, mas também ter produtoras, né, nessa rodada, recebendo projetos, e daqui a um pouco dizendo, nossa, esse projeto aqui tem a ver com o que eu gosto de fazer na minha produtora, eu vou adotar ele. Ou então, eu gostei desse projeto porque eu gostei do jeito que esse roteirista escreve, e daí, como o Léo falou, esse projeto aqui eu não tenho espaço para botar ele na minha produtora, mas eu preciso de um roteirista que escreva assim para esse outro projeto. Então a gente acaba criando uma rede de contatos gigante, porque imagina, são em torno de, assim, anualmente, assim, em torno de 40 players, vamos dizer, o último ano acho que foi 43 players, claro que começou menor, né, nos últimos anos foi crescendo mais. E a gente tem, assim, em torno de 900 a 1.000 projetos inscritos. Então, ano passado foi uma coisa de 500 reuniões acontecendo e, tipo, alguma coisa sai daí, entendeu? Tipo assim, são contatos que se fazem, são pessoas que passam a se conhecer, são roteiristas que os players passam a já ter ouvido o nome deles. Porque, às vezes, tem um roteirista que nunca ouviram falar. E daqui a pouco, se ele vai para uma rodada e passa por 4, 5, 6 players... o mercado é uma coisa em constante movimento. Então, esse roteirista passa a existir, digamos, sabe? Passa a conhecer pessoas. E o concurso também ajuda nisso, né? O concurso, principalmente para quem é finalista, semifinalista, sabe? É um selo de qualidade, né? Que teu projeto, tu começa a ir para vitrine, né? Tu vai te apresentar, fazer um pitch na frente de, um auditório com mais de 100 pessoas. Então, e chama atenção pro nome do roteirista, né? Tipo, olha, o que será mais que esse roteirista já escreveu? É legal esse projeto dele, o que é mais que ele já escreveu? E as pessoas vão buscar saber, né? E essa pessoa acaba tendo uma vitrine, como o Léo falou. Eu acho que isso é o principal.
essa movimentação de mercado mesmo em torno do roteiro. Quem quer ficar por dentro também pode nos seguir nas redes, a gente é bem ativo no Instagram, Facebook, Twitter, tudo. E o nosso site, que é frapa.art, mudo, né, arte.br. A gente sempre abre inscrições por ali. Quando, na época, antes de 2020, pelo menos, a gente tinha inscrições para o pacote completo, que era para a pessoa poder vir e poder assistir tudo e escrever projetos. E era sempre uma correria, porque sempre esgotava. Tipo, foi uma coisa que começou a ser uma frequência, tipo, nos últimos 2-3 anos, 2 meses antes de fechar as inscrições, já estava esgotados. Então, a gente começou cada ano aumentando, mas mesmo assim tava uma procura muito grande, assim. Assim, só para dar um panorama, assim, a gente acha que a pandemia atrapalhou muito a produção, né, cinematográfica brasileira, atrapalhou o lançamento de filmes que já estavam prontos, que acabaram lançando só em plataformas. Eu mesmo, na semana anterior a começar um isolamento, digamos assim, que foi dia 11 de março do ano passado, eu lancei um filme que ficou 3 dias em cartaz e o cinema fechou em seguida. Então, não foi fácil, e não foi fácil para ninguém que tinha filme pronto. Ficou com uma decisão na mão de lançar ou não enquanto a pandemia. Não, vou lançar quando acabar, mas também não sabe quando acaba. Então, o momento todo é complexo, né? Mas a gente sabe que antes da pandemia, antes de março do ano passado, já estava complexo. Eu acho que depois que assumiu o governo atual, né, com todas as mudanças, trocas e desmanches que foram feitos na cultura a nível federal. Do Temer, né? Já vinha do governo. Já vinha de antes, mas daí começou coisas um pouco mais graves, tipo fechar a Cinemateca, enfim, esse tipo de coisa, de ação, assim, que fica um pouco mais explícito, né? Que o governo não se importa ou não gosta ou acha supérfluo ou, enfim, a cultura. Então, assim, já vinha uma crise, assim, digamos, com relação a recursos, não só para a produção, mas para a roteirização também. Um dos editais existentes que eram federais, né? Estou falando aqui do Sul, né? Não existe muito edital de desenvolvimento aqui no Sul, então um dos recursos que a gente tinha para desenvolvimento era um valor de fundo setorial do audiovisual. Esse edital não aconteceu mais desde a época do Temer, né? Então, assim, a gente está numa situação muito difícil, assim, de produção no Brasil. E na minha opinião, né, daí é uma visão de mercado mais de produção, assim, o que eu acho que está segurando muito aqui são as plataformas e a possibilidade de fazer série, né, e não longa-metragem. Eu acho que o que está em movimento nesse momento, filmando, por exemplo, é série, não é longa, em geral. Até trazendo um pouco para o roteirista, como é que está a carreira de, sabe, puxando, usando esse teu gancho, como a gente estava falando antes, a carreira de roteirista no Brasil ela era muito complicada, assim, até início dos anos 2000, assim, era muito difícil sobreviver. Era trabalhar na Globo, conseguir, senão tinha que se virar nos 30. E a partir principalmente de 2013, quando teve políticas pensadas, principalmente a lei da TV paga, né, que ela abriu muitas portas e começou a valorizar mais o roteirista, começou a precisar mais de conteúdo nacional, então começou, tipo, digamos, um boom de roteirista e é bem no ano que o Frapa surge, então a gente participa e ajuda nesse sentido, fortalece, o Frapa ajuda a surgir a Abra, né, existiam 2 associações de roteiro, a AC e a R, que se fundam na Abra, e então vai cada vez mais aumentando esse mercado e surgindo novas oportunidades. E até agora, nesse momento que nem a Memi falou, de crise absoluta, os roteiristas estão empregados, ou grande parte deles, pelo menos profissionais, porque os streamings estão investindo bastante. Não só em séries, como em telefilmes, enfim. Que o Frapa é importante para isso também, inclusive é uma das formas que eu diria, se me perguntassem como entrar no mercado e como começar a ser roteirista. Eles dizem, escrever é importantíssimo, escrever, ler sobre, estudar, né? Não precisa estudar, não precisa ser, vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós, um master em roteiro, não, estudar mesmo, ler roteiros, enfim. E eu diria de participar de espaços como o Frapa,
que não é só o Frapa, mas tem outros hoje em dia, tem Rota, tem o Cabiria, tem diversos festivais assim que são direcionados para a área de roteiro e que tem concurso, que tem mesas de formação online também agora durante a pandemia, então tu tá aprendendo coisas, tu tá trocando, tu tá conhecendo gente, fazendo contato, que é importantíssimo, e tu tá eventualmente botando o teu roteiro de curta num concurso ou o teu primeiro roteiro de longa num concurso. Esse roteiro tá sendo, sei lá, não foi finalista, mas foi semifinalista, teu nome já figurou lá numa lista. Então eu acho que é super importante, sabe? Existem outras, hoje em dia tem muito oficina, outros cursos também, tem muito conteúdo online e não é muito importante ler manuais sobre roteiro, o Story, do Maqui, entre outros tantos, mesmo que não vai concordar, é bom saber, né, do que se trata e ler, obviamente, literatura, ver filmes, ver séries, ver conteúdo nacional, né, porque tem muito isso, né, só vem coisa americana e depois como é que vai escrever uma coisa brasileira se sabe, se tu, enfim, né, quando vai chamar a polícia vai escrever 190 não, desculpa, 911, tem que escrever 190 mesmo. Não e também saber o que o brasileiro anda consumindo, né? Porque se tu vê os top 10 da Netflix no Brasil, qual o conteúdo brasileiro que tá ali, entendeu? O que se consome, o que o público brasileiro consome também, né? Porque, querendo ou não, tem toda a parte artística de escrever, né? De ser roteirista, mas também tem uma parte que é uma parte mercadológica, né? Tem que saber pra quem tu tá escrevendo. Né? E o networking, né? Que a gente já falou bastante nessa entrevista, que é fundamental para qualquer carreira. Não tem que conhecer gente. O roteirista é tímido, mas tem que quebrar essa barreira de alguma maneira. Tem que se comunicar. Tem que cuidar, claro, para não ser cara sem noção, de mandar... Eu recebo semanalmente e-mails de pessoas que eu não conheço e sempre faço questão de responder todos, mas tem gente que já pega e manda roteiro anexado. Nunca manda nenhum arquivo em anexo sem uma pessoa pedir. Pode mandar um e-mail te apresentando e tal. Sempre é melhor... o fulano que me passou teu contato, sabe? Sempre existem subterfúgios, táticas de conseguir um café sem compromisso com algum produtor, com algum roteirista. A rodada de negócio do Frapa também não deixa de ser um psicotécnico, né? Ninguém quer... O cara pode ser brilhante, mas se for Desculpa, a pessoa pode ser brilhante, mas se ela for mal educada ou tu vê que é uma pessoa chata, tu quer ficar... Eu não quero ficar numa sala de roteiro 6 horas com uma pessoa chata, sabe? e que não respeite, que, enfim, né? É verdade, isso tem que levar em conta. As pessoas como muito nervosas, tem que mostrar paixão pelo teu projeto, enfim. Se o Frapa segue crescendo, significa que tem mais gente interessada no assunto e tem mais gente se preocupando e valorizando. Então, eu sempre sou otimista, né? Me sabe disso pro bem e pro mal, né? Sempre vou acreditar que vai ter mais espaço para roteiristas, que vai ser seguido, que o mercado vai cada vez valorizar mais, vai pagar melhor, vai dar mais tempo, vai criar uma situação mais harmônica. No ano passado a gente fez o laboratório e a gente tinha tutor no Chile, na Argentina, e a gente tinha pessoas de todo o país debatendo junto roteiros e construindo junto sem sair de casa. Eu acho que também pode ser que seja uma tendência, não tem como apostar agora, mas eu acho que também a gente vai ter roteiristas de diferentes partes do país, de repente, trabalhando junto em projetos, coisa que não... A gente pensava, então se eu vou trabalhar numa sala de roteiro em São Paulo, eu vou ter que estar em São Paulo todos os dias, e daqui um pouco é uma coisa de avaliar. Eu acho que o presencial ainda é muito importante, muito rico, né, e a gente está dando muito valor pro presencial agora, porque a gente está longe de todo mundo. Mas também não tem como negar que depois de 1 ano ou 2 trabalhando de forma virtual, a gente acaba se acostumando com determinadas ferramentas como o Zoom. A gente está falando aqui contigo sem nenhuma interferência, uma entrevista que poderia acontecer presencialmente, mas que não teve muita perda por acontecer online. Então, assim, eu acho que na expectativa de um futuro, né, e se eu pudesse dizer o que eu desejo, é que mais conexões possam ser feitas, de descentralizar o trabalho do roteirista de uma única cidade, de a gente poder ter diferentes visões sobre o mesmo tema,
o que é rico sempre para o roteiro também, né? Pegar e sair de uma caixinha onde a gente tem valores pré-determinados ou determinada cultura pré-determinada e daqui a um pouco trabalhar com pessoas de outras partes do país que vão trazer riqueza de outras culturas e de visões diferentes e de vivências diferentes. Eu acho que é uma coisa também que não tem como ignorar, né? Nisso que a gente está vivendo, esse tipo de coisa que pode acontecer e que eu espero de fato que aconteça.